Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui, queridos amigos, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você que está perto, com você que está longe, que você que está vivendo um momento muito bom, você que está vivendo um momento muito difícil. A palavra de Deus, ela atinge a todos nós e nós estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Domingo que vem, se Deus quiser, se tudo correr bem, estaremos servindo a Santa Ceia às 9 horas da manhã e às 19 horas, pastor João Paulo estará servindo a Santa Ceia. No domingo pela manhã, às 9, nós estamos planejando estar lá. Caso alguma coisa aconteça, o pastor Rafael vai estar presente e nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Deus é muito bom. A palavra para nós nessa noite é uma palavra que está no livro de Salmos. Nós hoje estamos vivendo dias que nós precisamos aprender a orar como a Bíblia nos ensina a orar. E se a gente quer aprender a orar, nós temos que procurar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a orar, especialmente a orar em momentos complicados, em momentos difíceis. Então eu vou ler um Salmo 86, que é um salmo que eu volto sempre a ele. Eu vou e volto, porque tem verdades que nós precisamos aplicar na nossa vida para a gente colher os resultados que Deus tem para cada um de nós. Salmo 86, eu quero a sua paciência, porque eu vou ler os 17 versículos, tá? Se você tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia que você pode ler junto comigo. Se não, escute a palavra de Deus. Davi fazendo uma súplica ao Senhor. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos, eles se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se vergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Antes de nós, que Deus abençoe a sua palavra, antes de nós orarmos, eu queria que você colocasse nesse primeiro momento diante de Deus a sua súplica,
a sua aflição, a sua necessidade. Talvez não seja o seu caso, mas alguém que você ama, que é muito importante para você, coloque essa pessoa diante de Deus. Coloque esse nome diante de Deus, coloque essa família, porque esse salmo é um salmo em que Davi fez em extrema aflição. Então, você que está com uma aflição, você que está com uma angústia, coloque a situação que você enfrenta, coloque o nome de alguém, coloque a sua própria vida e nós vamos orar e depois alimentar o nosso coração com a palavra de Deus e ao final nós oramos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos por essa palavra, que essa palavra venha a ser ministrada às situações que nós estamos te apresentando. O salmista Davi, ele chegava diante de ti e ele abria o coração e apresentava as situações que ele vivia, os desafios que ele enfrentava. E nós estamos fazendo, nesse momento, o mesmo que Davi. Aprendemos com a palavra de Deus e queremos colocar diante de ti essas situações, essas pessoas, essas circunstâncias, para que a tua palavra seja ministrada e nós vejamos respostas, sinais do teu favor, que nós vejamos o Senhor agindo no meio dessas circunstâncias. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. Nós, queridos, nós seres humanos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas apesar disso, como nós erramos na vida? Você já notou que às vezes você erra? Que às vezes você toma decisões, depois você vê que foi a pior decisão que você tomou? Você faz uma escolha e você vê, meu Deus, que escolha que eu fui fazer. Nós, seres humanos, a gente às vezes erra tanto que a gente até se cansa. E a gente fica até impressionado. Como é que a gente é capaz de errar tantas vezes? Isso acontece conosco. E Davi, aqui nessa situação, os antecedentes desse salmo, é muito bom a gente estudar. Por que o salmista escreveu? O que estava acontecendo na vida dele quando ele escreveu esse salmo? E no caso aqui, Davi tinha passado por duas situações recentes ligados à sua própria casa, ligados à sua própria família. Você sabe que um dos maiores campos da nossa batalha é dentro de casa, é na nossa família, é com aqueles que nós amamos. E Davi tinha passado por duas situações em que ele tinha errado, em que ele tinha tomado decisões que trouxeram consequências desastrosas para a vida dele. O primeiro dele foi com Batseba. Ele tinha caído num pecado com ela. E o segundo foi com seu filho Absalão, que se rebelou contra ele. Né? O problema que afeta uma mãe, afeta um pai, é quando um filho entra em conflito com ele. Né? Então Davi estava vivendo, ele tinha passado por duas situações que tinham dado errado e estavam trazendo consequências sobre a vida dele. Consequências desastrosas. Só que agora ele se via diante de uma outra situação difícil. Ele estava correndo risco de vida. A vida dele estava sendo ameaçada. Homens violentos estavam indo contra ele, homens cheios de ódio, pessoas queriam acabar com a vida dele. Provavelmente algum desses homens tinha a ver com seu próprio filho, pessoas estavam vindo contra ele. Então ele se via outra vez
numa situação em que ele tinha que tomar uma decisão, em que ele tinha que tomar uma posição, e ele corria o risco de tomar uma decisão que trouxesse uma solução de Deus, uma saída, um livramento, um conserto, uma reconciliação, ou senão ele poderia fazer uma escolha que ia trazer mais confusão ainda. Quantas vezes nós nos vemos no meio de desafios assim, onde somos ameaçados, somos pressionados, somos intimidados, pessoas se levantam contra nós e você se vê ali na obrigação de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, de tomar uma atitude, de tomar uma postura. E se tinha uma coisa que Davi não queria, era errar de novo. E eu creio que essa também é uma coisa que nós não queremos. Errar. Fazer escolhas que, em vez de melhorar, vão piorar. Talvez você também hoje também está sendo ameaçado. Aliás, todos nós estamos sendo ameaçados hoje. Ameaçados pela pandemia, ameaçados de contaminação, ameaçados de ficarmos doentes, de perder o emprego, de perder dinheiro. Todos nós hoje, de alguma forma, estamos vivendo situações que ameaçam a nossa vida, que põem até a nossa vida em risco de vida. Você hoje pode, por uma escolha errada, colocar sua vida em risco de vida. Então, todos nós hoje também vivemos alguma coisa assim. E se tem uma coisa que você não quer, é errar. Né? Alguns de nós, já cansei de errar. Eu quero fazer o que vai ser o melhor. O melhor não para mim, mas o que vai ser melhor para todos. E Davi era esse homem, ele queria o que era melhor para todos. Então é muito bom a gente olhar para a palavra de Deus, para a gente aprender a orar com a palavra de Deus, orar como a Bíblia nos ensina. Veja só, Davi estava aflito, angustiado, necessitado, e ele orou ao Senhor. É o que nós também fazemos. Mas além dele clamar, e é bonito isso para a gente aprender, como é que a gente entra na presença de Deus? Não entra na presença de Deus já pedindo, já clamando, já reclamando, já pedindo. Não, Davi, ele tinha sabedoria. Ele entrava na presença de Deus reafirmando o que ele já sabia de Deus, o que ele já conhecia de Deus, o que ele já tinha experimentado de Deus na vida dele. Então ele se lembra, ele entra pedindo a Deus, não é? Inclina os teus ouvidos, mas ele entra apresentando para Deus tudo que Deus já tinha feito na vida dele, que ele se lembrava, do que ele já conhecia de Deus. Então hoje nós, nas nossas aflições, também nas nossas angústias, temos que lembrar. Você se lembra do que Deus já fez por você? Antes de entrar na presença de Deus, clamando, reclamando, pedindo, suplicando, antes, entra na presença de Deus e se lembra dos livramentos que Deus já te deu. Tem gente aqui que Deus já livrou da morte. E não uma vez, duas. E se bobear, até mais alguma. Então, entra na presença de Deus, antes de você começar a clamar, se lembre de tudo que Deus já fez por você. Se lembra de todos os livramentos que Deus já te deu. Né? Eu sou um homem grato a Deus, porque Deus já me livrou da morte. Nenhuma, nem duas, nem três, até mais. E eu sou grato a Deus. Eu, quando vou na presença de Deus, eu me lembro que eu tenho um Deus que já me livrou da morte várias vezes.
Você deve lembrar disso também, porque Deus também já te livrou da morte muitas vezes. Então, Davi entrava na presença de Deus tendo consciência de quem era o Deus a quem ele servia. Tendo consciência do que Deus já tinha feito da vida dele, na vida dele. Então, ele entrava reafirmando o que Deus já tinha feito. Por outro lado, Davi também tinha consciência que o problema que ele tinha pela frente era grande, era complicado, era complexo. E aí ele pede a Deus uma coisa que nós também temos que pedir. Ele diz: ensina-me, Senhor, revela-me qual é o teu caminho. Ele não queria errar de novo. Presta atenção, querido, por pior que seja o problema que você está enfrentando, Deus já tem a solução, Deus já tem a saída, Deus já tem um caminho, Deus já tem como trazer o livramento, Deus já tem como operar uma mudança nessa situação. Deus abre caminho até no meio de tempestade, Ele abre caminho onde não tem caminho. Só que nós, queridos, às vezes não enxergamos isso. Que Deus tem, a gente sabe, mas nós não vemos esse caminho, não vemos essa saída, não vemos essa solução, e aí a gente se angustia. E eu gosto muito aqui disso, porque Davi pede: Senhor, ensina-me qual é o caminho, qual é o teu caminho. Ele não queria sair debaixo da direção de Deus, ele não queria sair debaixo da nuvem de Deus. Ele não queria sair debaixo dos trilhos que Deus tinha para a vida dele. Então ele disse: Senhor, revela-me, ensina-me qual é o teu caminho no meio dessa situação. O que Davi estava pedindo, querido? Direção. Às vezes, uma primeira coisa que a gente tem que pedir nas nossas orações, em vez de ficar impondo a Deus fazer o que a gente acha que Ele tem que fazer, impondo a Deus o que a gente acha que Deus pode fazer, e Deus pode fazer o que Ele quiser, mas às vezes a gente tem que entrar na presença de Deus, se lembrando de tudo que Deus já fez por nós e pedindo: Senhor, me dá direção, Senhor. Me dá direção, qual é o caminho, qual é a escolha, qual é a decisão, aonde eu boto o pé, aonde eu tiro o pé, que movimento que eu faço, que atitude que eu tomo, por onde eu vou, Senhor. Você sabe que nós somos impulsivos, queridos. Muitas das escolhas erradas a gente fez lá atrás porque fomos impulsivos, né? Fomos assim, não pensamos, fomos tomando logo a atitude que queríamos tomar. Não, tem horas que você tem que respirar: Senhor, me mostra o caminho. Me mostra o caminho, porque nós, às vezes, por pressa, por falta de paciência, a gente já toma logo uma decisão que nos põe num caminho que, em vez de trazer solução, traz mais confusão, perturbação para a nossa vida. Então eu gosto muito desse salmo por causa disso. Davi pede direção a Deus. Está aí uma coisa que a gente tem que pedir a Deus. No meio dos nossos problemas, pedir direção. Deus, por onde eu vou? Deus, qual é o caminho? Ensina-me. Às vezes Deus tem que ensinar, porque esse caminho não está tão claro assim, não está tão fácil assim. Então, ele pediu a Deus que Deus ensinasse o caminho. E pediu mais, ele pediu forças a Deus. Por quê, querido? Às vezes, até o caminho que Deus nos mostra vai exigir muito da gente. Não vai ser tão fácil assim, porque Deus mostrou o caminho, que o caminho vai ser de graça. Não, a gente tem vários exemplos. Jesus disse para os discípulos: vá para o outro lado do Mar da Galileia, e eles encontraram vento contrário. Deus falou: José, volta para Belém de Judá, volta para a tua terra, porque está próximo o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. José e Maria não encontraram tudo fácil lá, não.
Não tinha nenhum hospital 5 estrelas aguardando eles. Eles tiveram dificuldade. Então, às vezes, querido, além de nós pedirmos direção a Deus, a gente tem que pedir forças, porque às vezes o caminho que Deus nos mostra não é um caminho fácil. É um caminho que vai exigir de mim muita paciência, vai exigir de mim perseverança, vai exigir de mim muita fé, vai exigir de mim confiança, porque até debaixo da direção de Deus, às vezes as nossas forças se enfraquecem. Tem hora que Deus precisa nos dar uma força extra, porque senão a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue continuar, perseverar. Uma outra imagem que a gente tem na Bíblia, que é muito importante lembrar, é a força do búfalo, ou é a força do boi selvagem. O búfalo é um animal que quanto mais ele é atacado, mais ele luta. Quanto mais ele é pressionado, quanto mais ele é intimidado, quanto mais ele é atacado, mais o búfalo se levanta, enfrenta o que tem que enfrentar, ele não se abate. E a Bíblia fala que Deus dá aos velhos, aos idosos, a força de um búfalo, a força de um boi selvagem. Davi aqui, queridos, ele já tinha idade, ele já estava adiantado nos seus dias, e era uma guerra que vinha atrás da outra, era uma luta que vinha atrás da outra. Então tem horas que lutar cansa, tem horas que orar cansa, tem horas que perseverar cansa. Então ele pede: Senhor, me dá uma força. Davi pediu uma força de Deus. Hoje, queridos, nós podemos pedir, está à nossa disposição o revestimento do poder do Espírito Santo. Então, momento de fraqueza é para mim clamar: Espírito Santo, vem me fortalecer, Espírito Santo, vem me revigorar, Espírito Santo, vem me revestir com o teu poder. Vem, mais recebereis poder, mais recebereis força ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então tem horas que, além de nós pedirmos a Deus uma direção, às vezes a direção que Deus mostra não é moleza. Você pensa que Deus vai mostrar um caminho aberto, pronto, tudo tranquilo. Às vezes Deus mostra: olha, você vai por aqui. Mas tu olha para o caminho e diz: caramba, por aí? Por esse caminho? Meu Deus, o Senhor vai ter que me ajudar. O Senhor vai ter que me dar força. Teu Santo Espírito vai ter que me revigorar. Então, queridos, como é bom a gente ver aqui, nesse salmo, Davi, além dele clamar, além dele suplicar a Deus, além dele reafirmar o que ele já conhecia de Deus, de pedir que Deus mostrasse o caminho, porque ele não queria errar outra vez. Talvez você esteja vivendo um momento, tem que tomar uma decisão, uma escolha, mas não quer errar. Não, eu quero fazer a coisa certa. Eu quero fazer aquilo que não vai ser bom para mim, não. Quando eu quero bom para mim, eu quero para o meu ego. Eu sou egoísta, né? Eu estou querendo, não, Pai, eu quero o que vai ser melhor para a família, o que vai ser melhor para todos, eu quero. E Davi estava procurando essa solução de Deus, que ia ser o melhor para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, contra o seu filho rebelde que se levantava contra ele. Então, ele está pedindo a Deus aqui, que Deus mostrasse esse caminho, como é que ele fazia para fazer a coisa certa. E Davi ainda pede mais uma coisa, que alguns de nós às vezes também pedimos a Deus, né? Davi pediu a Deus que Deus lhe desse um sinal do seu favor. Senhor, me dá um sinal do teu favor. Você é dessas pessoas que gosta de pedir a Deus um sinal? Eu sou. Eu peço: Deus, confirma isso que está no meu coração. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? E Deus é fiel, querido. Ele conhece a nossa natureza. Ele conhece o nosso cansaço. Ele conhece o nosso desânimo, a nossa desmotivação.
Ele conhece tudo que você, a tua história de vida, Deus conhece. Conhece toda a tua história de vida, tudo que você já passou, Deus conhece. Então, às vezes, Ele tem prazer em mostrar um sinal do favor dele para você. E às vezes, né, como diz o salmista pediu, mostra um sinal não só para mim, mas para esses que estão contra mim. Que fique visível para aqueles que estão me ameaçando, que o Senhor me abençoa, que o Senhor está comigo, que o Senhor é o Deus que prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Então, queridos, essa é uma palavra, esse é um salmo maravilhoso, é um salmo que nós amamos, é um salmo que nós devemos ler sempre e orar no momento de angústia, de aflição. Né? Hoje nós estamos vivendo assim. Será que essa é a decisão certa? Voltar a trabalhar? Será que essa é a decisão certa? Ir para a rua? Será que essa é a decisão certa? Fazer isso, fazer aquilo? Será que é? Estou fazendo as coisas certas, Pai? É isso, eu não quero errar. Porque Davi estava correndo risco de vida, queriam acabar com a vida dele. E alguns de nós, queridos, sem perceber, também hoje estamos correndo risco de vida, não só por causa da Covid, né? Mas estamos correndo risco de vida de ir para a rua, correndo risco de vida de estar na condução, correndo risco de vida em várias situações. Então nós também hoje muito mais por causa da pandemia que nós estamos vivendo, então essa é uma palavra muito boa quando a gente quer tomar uma decisão, fazer uma escolha, e a gente não quer errar, não, eu quero fazer aquilo que é melhor. Em geral, esses são momentos que trazem muita angústia, trazem muita aflição. Por quê? Porque você se vê ameaçado, você se vê pressionado, você se vê intimidado, você vê às vezes pessoas fazendo violência. Eu gosto desse versículo que ele diz, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Esse é um versículo para a gente decorar. Ó Deus, salva o teu servo que em ti confia. Lembra-te, Senhor, dos livramentos que o Senhor já, melhor dizendo, lembra-te, meu irmão, dos livramentos de morte que Deus já te deu. Quantos livramentos Deus já te deu, quanta coisa que Deus já fez na sua vida. Então hoje, diante dessa escolha, dessa decisão, desse momento, do que fazer, do que não fazer, não se esqueça de pedir direção a Deus. E se essa direção lhe parece difícil, não estiver clara, Senhor, dá um sinal. Mostra um sinal do teu favor, Pai. Mostra que o Senhor está fazendo parte dessa situação. Mostra para mim. Se necessário, pede, Espírito Santo, me reveste com o seu poder, para que eu possa, mostra-me o sinal do teu favor, para mim, para eu fazer a coisa certa, a coisa correta. Queridos, essa é uma palavra que a gente pode aplicar dentro de casa, na família, no trabalho, nos negócios, aonde você está, onde sempre nós estamos tomando decisões, fazendo escolhas que às vezes trazem mais confusão para a nossa vida. Então, tomar a decisão certa, fazer a escolha certa, debaixo da direção de Deus, debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e se necessário, pedir a Deus um sinal do favor dele, porque às vezes você faz escolhas que te levam para menos, e às vezes você faz escolhas que te levam para mais. Quando eu faço uma escolha que me leva para menos, eu perco. Quando eu faço uma escolha que me leva para mais, eu ganho. Então eu estou aqui me lembrando daquela história que nós já contamos uma vez, e eu queria contar outra vez, porque é uma metáfora, é uma parábola, mas mostra que às vezes nós nos vemos em situações difíceis pelas escolhas que nós fazemos.
porque não pensamos, não refletimos, não pedimos a direção de Deus. Então, não sei se você lembra, eu contei a história daquele homem que entrou numa rua e na rua tinha um buraco fundo. E ele caiu naquele buraco e ele teve dificuldade de sair daquele buraco. Um outro dia, esse homem entra nessa mesma rua e ele cai no mesmo buraco fundo outra vez. Só que dessa vez ele percebeu que a culpa era dele, porque foi uma decisão errada que ele tomou. Então ele teve dificuldade de sair daquele buraco fundo, mas ele saiu. Num outro dia, ele entra na mesma rua, que tinha um buraco fundo, e ele se joga no buraco. Ele escolheu se jogar no buraco. Num outro momento, num outro dia, ele entra nessa mesma rua, que tinha um buraco fundo, mas ele não se joga no buraco. Ele passa de largo. Ele passa por fora. Num outro dia, num outro momento da vida dele, ele entrou numa rua que não tinha buraco. Uma história simples, né? Mas não é a nossa cara? Às vezes, a gente sabe que o buraco está ali e a gente se joga dentro do buraco. Às vezes, a gente toma decisões que, em vez de trazer solução, vão trazer a confusão. A gente entra no buraco, depois tem dificuldade de sair. Às vezes, a gente vê o buraco, mas tem força que vem de Deus e a gente passa de largo, passa em frente. E às vezes a gente faz uma escolha de uma rua que não tem buraco nenhum. Isso é a nossa cara. Muitas vezes a gente faz escolhas que vão botar a gente num buraco e vamos ter dificuldade de sair. Então, Davi aqui, querido, ele não queria cair num buraco negro outra vez. Ele já tinha caído com Batseba. Ele já tinha tido dificuldade com seu filho Absalão. E agora havia uma multidão de homens violentos que queriam, com ódio, acabar com a vida dele. E seria muito fácil ele, um homem de guerra, ele era o rei, ele acabava com a vida daqueles homens, mas ele não queria tomar uma decisão errada outra vez. Então ele clama a Deus, ele pede: Senhor, me mostra qual é o teu caminho. Me dá força, Senhor. Se é esse o caminho que o Senhor está me mostrando, se não, mostra um sinal do teu favor, Senhor. Confirma para mim, Pai. É isso que eu devo fazer ou não? É assim, queridos, que nós podemos tomar hoje, no dia que a gente está vivendo, uma decisão certa, uma escolha certa. Clamando a Deus, orando a Deus, pedindo direção a Deus, pedindo força de Deus, pedindo o sinal de Deus, porque às vezes nós não temos que entrar naquela rua. Aquela rua você já sabe, tem um buraco fundo. Então você não tem que entrar naquela rua. Você tem que ir por outra rua, você tem que ir por um outro caminho, porque é ali que você vai encontrar a bênção de Deus. Fique com essa pequena palavra para você. Nesse final de noite, né? Pegue essa palavra, que o Espírito Santo coloque a graça dele sobre essa palavra na sua vida. Eu falei para você colocar uma situação, uma circunstância, uma aflição, uma angústia, uma pessoa que está vivendo, quem sabe, né? Nessa hora você está intercedendo por alguém que está num buraco negro, que está tendo dificuldade de sair do buraco em que caiu. Então, nós vamos juntos, unidos em oração, nós vamos orar e pedir a graça de Deus nessa situação. Vamos fazer que nem Davi. Davi sabia que tinha um problema, era um fato, mas ele queria fazer não segundo o coração dele, não segundo a força do braço dele. Não, ele queria fazer de forma que Deus se agradasse, e ele sabia que agradando a Deus,
a solução seria a melhor, não apenas para ele, mas para todos que estavam envolvidos naquele problema. Amém? Então coloque diante de Deus essa situação, essa pessoa. Quem sabe tem alguém internado, né? Lutando contra a doença. Talvez alguém preso aí, prisioneiro, cativo de alguma coisa. Uma situação que está trazendo angústia para você. Vamos colocar isso diante de Deus e vamos orar. E Deus vai nos dar a resposta. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra é fonte de ensinamento para nós. A Tua palavra nos acalma, nos aquieta, porque nós somos pessoas muito impulsivas, Pai. Às vezes nós temos muita pressa em resolver as questões e na nossa pressa, às vezes a gente acaba entrando num buraco. E depois temos muita dificuldade para sair daquele buraco. Então, Pai querido, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida do meu ouvinte, a vida de cada nome que está sendo levantado, apresentado, situações várias, pessoas que estão internadas. Estamos colocando isso diante de Deus nessa hora. Pai, e pedindo, Pai, que o Senhor, nós sabemos quem é o Senhor, nós já temos experimentado vários livramentos do Senhor nas nossas próprias vidas, nós já ouvimos, já vemos o Senhor operar verdadeiros milagres em circunstâncias, então nós sabemos quem é o Senhor, mas nós sabemos que o problema que a gente tem pela frente também é grande, é difícil, é complexo, então nos dá a direção, Pai. Nos dá a direção, nos dá a força para seguir essa direção e, se necessário for, Pai, nos dá um sinal do Teu favor. Mostra para nós, Senhor, que o Senhor está conosco para nos abençoar e para nos dar o livramento. Eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã, essa pessoa, esse nome diante de Ti. Meu Pai, mostra um sinal do Teu favor para esse querido ouvinte, um sinal do Teu favor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós colocamos essa situação e deixamos ela nas Tuas mãos. Que a Tua paz venha sobre o meu irmão, que ele se aquiete, que ele se acalme, que ele confie, que o melhor é o que vai acontecer. Eu abençoo a vida dele, a vida dela, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é fiel. Confia no Senhor e fique atento. Fique atento porque Deus, no seu amor, Ele nos mostra o sinal do seu favor, Ele responde às nossas orações e Ele nos dá a vitória. Graças à obra completa e perfeita de Jesus, Ele nos dá a vitória. Que você tenha um resto de noite abençoado, que você fique em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.